Os fusos horários são cada uma das 24 áreas fusiformes em que convencionalmente se divide a Terra para efeitos de definição, ou atribuição, horária de acordo com o movimento aparente do Sol. O termo fuso denomina a porção de superfície esférica compreendida entre dois semiplanos que partam de quaisquer dois diâmetros, meridianos, da esfera, assemelhando-se à superfície externa de um gomo de laranja. Anteriormente, por volta do ano 1300, ou já antes, usava-se o tempo solar aparente, passagem meridiana do Sol, passagem do Sol pelo meridiano do lugar, que ocorre ao meio-dia solar de cada lugar, de forma que a hora do meio-dia se diferenciava de uma cidade para outra. Os fusos horários, e posteriormente as zonas horárias, zonas geográfico-políticas onde se aplica oficialmente a mesma hora, corrigiram em parte o problema ao colocarem os relógios de cada região no mesmo tempo solar médio. Os fusos horários estão centrados nos meridianos das longitudes que são múltiplos de 15 graus, as zonas horárias seguem os fusos horários de forma aproximada. Os fusos horários estão definidos geograficamente, enquanto que as zonas horárias são definidas politicamente. Estas são bastante irregulares devido às fronteiras nacionais dos vários países, ou fronteiras administrativas internas nos países que contêm mais do que uma zona horária, ou devido a questões políticas, caso da China, que poderia abranger algo como 4 zonas horárias, mas obriga todo o país a utilizar o horário de Pequim com evidentes distorções no oeste chinês, onde quando não é inverno o sol nasce por volta das 9 horas da manhã. UTC Tempo Universal Coordenado. Definição: é o sucessor do tempo médio de Greenwich, cuja sigla é GMT. A nova denominação foi cunhada para eliminar a inclusão de uma localização específica num padrão internacional, assim como para basear a medida do tempo nos padrões atômicos, mais do que nos celestes. Ao contrário do GMT, o UTC não se define pelo Sol ou as estrelas, mas é sim uma medida derivada do tempo atômico internacional, TAI. Devido ao fato do tempo de rotação da Terra oscilar em relação ao tempo atômico, o UTC sincroniza-se com o dia e a noite de UT1, ao que se soma ou subtrai segundos de salto, leap seconds, quanto necessário. Os segundos de salto são definidos, por acordos internacionais, para o final de junho ou de dezembro como primeira opção e para os finais de março ou setembro como segunda opção. Até hoje, somente junho e dezembro foram escolhidos como meses para ocorrer um segundo de salto. A entrada em circulação dos segundos de salto é determinada pelo Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra, IRS, com base nas suas medições da rotação da Terra. No uso informal, quando frações de segundo não são importantes, o GMT pode ser considerado equivalente ao UTC. Em contextos mais técnicos é geralmente evitado o uso de GMT. UTC é uma variante do tempo universal, Universal Time, UT, e o seu modificador C, para coordenado, foi incluído para enfatizar que é uma variante de UT. Pode-se considerar como uma solução conciliatória entre a abreviatura inglesa CUT e a francesa TUC. Os tempos UTC de alta precisão só podem ser determinados uma vez, sendo conhecido o tempo atômico, que se estabelece mediante a reconciliação das diferenças observadas entre um conjunto de relógios atômicos mantidos por um determinado número de oficinas do tempo nacionais. Isto é feito sob coordenação do Escritório Internacional de Pesos e Medidas, Bureau International des Poids et Mesures, BIP. Não obstante, os relógios atômicos são tão exatos que só os mais precisos computadores necessitam usar estas correções, e a maioria dos utilizadores de serviços de tempo utilizam os relógios atômicos que tenham sido previamente configurados como UTC, para estimar a hora UTC. Devido aos segundos de salto é impossível determinar que representação UTC virá a ter numa data futura, pois o número de segundos de salto que se tem que incluir na data é ainda desconhecido. Para tais casos é recomendado que se utilize a representação TAI que não sofre tais limitações.
UTC é o sistema de tempo utilizado por muitos padrões da internet e da World Wide Web. Em particular, desenhou-se o Network Time Protocol como uma forma de distribuir o tempo UTC na internet. Na aviação, as cartas de navegação, autorizações de voo e autorizações de tráfego aéreo utilizam o horário UTC para evitar confusões decorrentes dos diferentes fusos e horários de verão. Assim é possível assegurar que todos os pilotos, independentemente da localização, estejam usando a mesma referência horária. Especialmente na comunicação por rádio, o horário UTC é conhecido como horário Zulu, desde aproximadamente os anos 1950. Isto porque, no alfabeto fonético da OTAN, a palavra usada para Z, de 0, que corresponde ao fuso horário de referência, é Zulu. Todos os fusos horários e zonas horárias são definidos em relação ao tempo universal coordenado, UTC. O fuso horário que contém Londres estabelece a referência, UTC ou UTC mais 0, por ser nele que se localiza o meridiano de Greenwich, ou meridiano 0 graus, que é o meridiano central do fuso horário. Na primavera e no verão a zona horária de Londres tem vindo a passar para o chamado horário de verão, passando a seguir o horário do fuso UTC mais 1. Das zonas horárias centradas no mesmo fuso que Londres, algumas adotam o chamado horário de verão, Dublin e Lisboa, por exemplo, enquanto outras não o fazem, Reykjavik, Dakar e Bissau, por exemplo. Como as zonas horárias são definidas politicamente por cada país, em muitas delas o horário legal está desfasado do horário do seu fuso horário de referência. História. A hora era uma característica extremamente local. Antigos viajantes tinham que acertar o relógio toda vez que chegavam a uma cidade nova. O acerto de horas era feito através do sol. O meio-dia representava o ponto mais alto que a estrela alcançava. Grande parte das empresas, devido a estas irregularidades, resolveram fixar 100 fusos dos caminhos de ferro. Esta prática ocorreu até 1883. Na Grã-Bretanha, foi criada uma única hora legal para todo o país, Inglaterra, Escócia e País de Gales, sendo o autor original desta ideia o Dr. William Hyde Wollaston. Com isto, a prática foi se popularizando. A Great Western Railway foi a primeira companhia de trem a utilizar a hora Greenwich Mean Time, GMT, ou tempo médio de Greenwich. Em 1847, praticamente todas utilizavam este sistema. O senador do Canadá, Sandford Fleming, em 1878, sugeriu um sistema internacional de fusos horários. Seu pensamento era dividir a Terra em 24 faixas verticais, onde cada uma delas era um fuso de 1 hora. O planeta possui 360 graus de circunferência, assim sendo, cada faixa teria 15 graus de largura longitudinal. Em 1879, o estudo foi publicado no Jornal do Instituto do Canadá de Toronto. Com a aprovação norte-americana, em 18 de novembro de 1883, as linhas de trem passaram a utilizar os fusos. Em 1884, foi realizada a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, em Washington, D.C., Estados Unidos. A proposta era padronizar a utilização mundial da hora legal. Acabou sendo aceita a teoria de Fleming. A longitude 0 grau passaria pelo Observatório Real de Greenwich. Os outros fusos seriam contados positivamente para leste, e negativamente para oeste, até ao meridiano de 180º, o antimeridiano, situado no Oceano Pacífico, onde seria a linha internacional de mudança de data. Cálculo aproximado e lei de Aldrin. O cálculo é aproximado por questões de existir o horário de verão e convenções políticas de cada país. O planeta Terra possui forma geóide, com circunferência de 360 graus, com uma rotação completa a cada 24 horas. Ou seja, para cada hora a Terra se desloca 15 graus, sentido anti-horário. Os fusos são determinados pelo meridiano 0 na cidade de Greenwich, próxima a Londres.
Desta forma, de 15 em 15 graus a leste, os fusos são numerados positivamente, +1, +2, +3, +12, e a oeste negativamente, -1, -2, -3, 12. Para saber o horário de alguma cidade é necessário conhecer o meridiano que está e a posição em relação a Greenwich, leste ou oeste. O cálculo é feito através da verificação dos fusos no mapa, subtraindo o menor do maior e atentando para o jogo de sinais. Depois, deve ser somada esta diferença a hora legal se estiver a leste e subtraída caso esteja em oeste. Extensões dos fusos. Os limites entre zonas horárias, como é bem conhecido, não seguem necessariamente os meridianos múltiplos de mais ou menos 15 graus. Seguem fronteiras políticas entre nações, províncias, estados dentro dos países, convenções e definições dos países. Pode-se considerar que na linha do Equador cada fuso 15 graus apresenta uma largura média da ordem de 1.667 km. Os fusos vão tendo reduzida sua largura média, à medida que se aproximam dos polos. Assim, nos trópicos de Câncer e Capricórnio essa largura média dos 15 graus de cada fuso seria da ordem de 1.529 km. A extensão leste-oeste dos fusos é na altura dos paralelos 30 graus norte e 30 graus sul, de cerca de 1.443 km. Nas latitudes 50 graus norte e 50 graus sul os fusos apresentam largura média de 1.071 km. Na proximidade dos polos, latitudes 80 graus norte e 80 graus sul, a largura de cada fuso é de apenas 289,4 km. Zonas marítimas. As zonas horárias marítimas foram estabelecidas em 1920 e são consideradas por embarcações quando em alto mar, não incluídas aí as águas territoriais dos países, ilhas, territórios de ultramar, etc. São zonas ditas ideais, pois seguem exatamente os fusos, isto é, os meridianos. O horário deve ser adiantado ou atrasado em 1 hora, cada vez que um dos meridianos múltiplos de 15 graus seja cruzado. Zonas extremas. A mais populosa das zonas horárias é a GMT+8, da República Popular da China, quase toda a população do fuso, da Mongólia, de parte da Rússia, na Sibéria, oeste da Austrália. Essa é também a zona horária que cobre maior extensão territorial. Jet lag. O jet lag, também conhecida por doença do fuso horário, é a perda de ritmo e concentração ao se passar por fusos horários diferentes em pouco tempo. Seus sintomas consistem em irritabilidade, cefaleia, taquicardia e alteração dos padrões de sono e fome. 10. Esse tipo de alteração ocorre devido às mudanças de hábitos, hora de comer e de dormir, por exemplo. Os efeitos do jet lag são mais evidentes quando a diferença de horário entre o ponto de saída e o destino é superior a 4 horas. É necessário, em média, um dia de descanso para cada hora de diferença. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.